já vendo muito orgânico, medo de fazer investimentos, usar tráfego pago. Bem, ficou faltando só a questão, como é que eu posso dizer? A questão do vender muito, né? Quanto que é vender muito? E se você está satisfeita com aquilo que você vende no orgânico. Se você está satisfeita, talvez não esteja, né? Eu acho que não tá, porque se você tivesse, acho que você não estaria fazendo essa pergunta. Não é? Tô supondo. Tô fazendo uma suposição. Então, vamos partir desse princípio. Você está vendendo, você vende bem. Não está investindo, a princípio, nada. E está faturando alguma coisa. Seja 100, 10, 1 milhão. E dependendo da sua realidade, isso pode ser muito, pode ser pouco ou pode ser razoável. Mas se você está fazendo essa pergunta é porque você gostaria de vender mais, mas tem medo. Talvez você tenha feito tentativas que não deram certo, parcerias que não deram certo, cursos que não foram bons, né? Mentorias que deixaram a desejar, e aí ficou traumatizada em relação ao investimento. Bem, só voltando um pouco na questão do orgânico, o orgânico não é bem orgânico, né? Você concorda que você investe seu tempo para fazer os conteúdos? Quanto que vale a sua hora? Quanto que vale estar fazendo ali o conteúdo e não estar fazendo uma outra coisa, seja de trabalho, ou seja de hobby, ou seja estar com a família? Quanto que vale isso? Então você está investindo já. Quanto que vale cada hora sua trabalhada no conteúdo? Quanto que está valendo? Isso é uma conta boa de se fazer. E aí a gente vai para a questão do pago. Se você tem caixa na sua empresa, e se você tem algum valor que você possa arriscar, no sentido de, se você perder esse dinheiro, vai fazer diferença nenhuma, seja 1.000, 10.000, 50.000, 100.000, 1 milhão, seja lá quanto for, cada um vai ter uma realidade, né? Tem gente que não vai ter nem 100 reais para fazer, né? E tem gente que se torrasse 1 milhão não ia fazer diferença nenhuma. E por que eu estou falando isso? Porque esse pode ser um capital inicial para você fazer qualquer tipo de teste no tráfego. Mas eu vou dar os meus palpites aqui. Eu já vi, claro, casos de gente que... Não era gente que vendia bem no orgânico, era gente que era bombada, né, nas redes sociais e que daí foi fazer lançamentos e deu errado. Gente com milhões de seguidores. Milhões. Bem, talvez a coisa não tenha sido executada e planejada da melhor forma, né? Não pode entrar de salto alto, né? Tem que calçar as sandálias da humildade. Então, dificilmente, você que já vende, e ainda como você falou, que vende bem no orgânico, dificilmente você vai fazer alguma coisa no tráfego e vai dar errado. A coisa não vai funcionar. A coisa vai degringolar. Você vai vender menos. Bem, não tem como você vender menos, porque você já vende lá. Vamos imaginar que você vende 100 mil lá por mês só no orgânico. Aí naquele determinado mês você faz um determinado investimento, buscando superar esses 100 mil, que já é um padrão, já é uma constante, já é um histórico, um dado histórico que você tem. Aí você investe lá justamente aquele capital que você não tem problema perdê-lo. Claro, você não vai fazer isso de qualquer jeito, tem que estar com uma equipe boa, tem que estar com um estrategista bom, tem que fazer as coisas by the book, tem que fazer o feijão com arroz bem feito, tem que seguir ali as cartilhas do que você vai fazer, por exemplo, um lançamento de semente, um lançamento clássico, um lançamento ao vivo, um webinário, um perpétuo, seja lá o que for, você tem que fazer bem feito. Ainda mais você que já tem uma excelência no orgânico, você não vai lá para o tráfego pago, aparecer para mais gente, seja do seu próprio público, da sua própria audiência, ou pessoas que não te conhecem ainda, e fazer uma coisa mal feita, fazer uma coisa cagada, uma página feia, um grupo horrível, uma promessa chula, uma experiência ruim, um aquecimento ruim, uma aula ruim, CPLs ruins, uma oferta ruim. Você não vai fazer isso, né? Não tem a mínima lógica.
você vai fazer uma coisa bem feita. Agora me fala, qual é a probabilidade de isso dar errado? Olha, eu tô tentando puxar na minha cabeça aqui e não me lembro. Casos de pessoas que vendiam já bem no orgânico e foram pro pago e aí deu merda. Não me lembro. Se alguém lembra de algum caso, me conte com detalhes, seja aqui nos comentários ou lá no direct, pra gente entender realmente se o porquê que deu esta falha. Porque às vezes falharam na execução do tráfego pago, na execução da estratégia de vendas, seja perpétuo, seja lançamento. E aí, se falhou na execução, o problema não foi o estar investindo, estar pagando, o problema foi a execução. Foi um monte de gente júnior para executar uma coisa de alguém que já tem uma certa relevância no orgânico, vai dar problema. Eu não vi quantos seguidores você tem, mas vamos imaginar, você tem lá 100 mil seguidores, 500 mil, 1 milhão de seguidores. Pô, tem que fazer a coisa com maestria, não vai fazer a coisa de forma amadora, de forma júnior. Então, eu acho que sobre o medo, não precisa ter medo. Faz comigo que você vai ver que vai dar certo aí. Agora vamos falar de uma outra coisa que eu já vi e que de fato parece que tem algum fundo de verdade. Que é o seguinte, quem tem um bom engajamento no orgânico, depois que entrega ali alguns milhares de reais ali pro Meta, pro Google, fazendo anúncios, este engajamento orgânico tende a cair. Tem gente que consegue melhorar os seus números, porque estão trazendo mais gente, colocando mais dinheiro. Então tem gente que dobra, triplica os números, mas tem gente que muita gente eu já vi dizer que tiveram seus números, gente que tem isso bem organizado, bem planilhado, esses dados históricos de engajamento, sentem ali, percebem que tem uma queda desses números. Então, e de fato, em algumas contas que já gerenciei, a gente viu isso. Imagina você sendo o Meta e o YouTube, você está lá entregando o conteúdo da pessoa, conteúdo bom, relevante, que a rede social gosta, que o público gosta, mas aí começa a entrar dinheiro na jogada, aí você fala, pô, não vou entregar mais não, vou esperar colocar um dinheiro aqui para distribuir um conteúdo, aí eu entrego. Pensando de uma maneira assim bem comercial, pensando apenas no lucro, se a gente estivesse lá do lado do Meta e do Google, será que não era assim que a gente ia agir também? Então acredito que eles ajam, o algoritmo age assim, de alguma forma, depois que a gente coloca dinheiro em distribuição de conteúdo, em captação de leads, em vendas. Então parece que é assim uma queda. E aí? Ah, meu Deus do céu, caíram os meus números do orgânico. Aí você tem que analisar a linha final lá do DRE. Teve mais lucro? Ganhou mais dinheiro? Pôs mais dinheiro no bolso? Se sim, tá tudo bem. Menos engajamento, mas mais dinheiro. Agora, se perdeu dinheiro e perdeu engajamento, aí realmente há problemas sérios. E outra coisa também que eu acredito que acaba perdendo o engajamento, imagina, você está lá fazendo uma coisa orgânica, fofinha, né? Não fala de vendas, não fala com nenhum tipo de agressividade, né? Como acontece no mundo dos lançamentos, né? Vai fechar, clica aqui, manda mensagem, faz isso, faz aquilo. Dá um monte de CTAs, um monte de comandos. Então quando as pessoas que estão acostumadas a só consumir o seu conteúdo começam a ver essas ações, naturalmente elas vão engajar menos. E aí eu volto a dizer, mesmo com menos engajamento, se você estiver ganhando mais dinheiro, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Alô, quem aí não quer menos engajamento e mais dinheiro no bolso? Quem é que não quer? Mas eu sei que para algumas pessoas às vezes é frustrante, né? Uma questão pessoal, assim, poxa, olha, pouca curtida, pouco comentário, pouco salvamento, pouco compartilhamento. Mas alguns milhões na conta pessoal pode fazer você superar isso.
com certeza.